Olá, seja bem-vindo. Esse é mais um Sem Dúvidas, é assim que você deve viver. Olá pessoal, como vocês estão? Espero que estejam muito bem. E o assunto que nós vamos tratar hoje foi mais uma sugestão da nossa caixinha de perguntas lá no Instagram. E é um assunto que eu particularmente gosto muito de tratar. A gente já teve alguns vídeos sobre esse tema aqui. E este de forma especial, com este tema, crescimento espiritual, Como prosseguir mesmo em meio às dificuldades, mesmo quando a gente percebe que talvez a gente não está tendo muita progressão, Como prosseguir, Como continuar diante dos nossos desânimos, Então, meu irmão, minha irmã, a primeira coisa que eu te falo, você precisa ter perseverança, constância em algo chamado vida de oração. Não há crescimento espiritual sem vida de oração. Às vezes você olha para determinadas pessoas e percebe que ele está tendo cada vez mais intimidade com Deus. Qual o segredo disso? Não tem outro senão a intimidade na vida de oração. A profundidade que essa pessoa vai buscando cada vez mais na vida de oração no silêncio, querendo calar cada vez mais a própria voz para que fale a voz de Deus. Não tem outro caminho, gente. Você pode buscar aí os livros dos grandes doutores de espiritualidade. Se a gente pega aí, por exemplo, São João da Cruz, Santa Teresa de Ávila, Santo Afonso Maria de Ligório, eles sempre vão nos conduzir para este caminho da vida de oração. E um caminho que precisa ter progresso, um caminho que precisa nos levar, gente, para este crescimento espiritual, que é o tema deste vídeo. Existe algo dentro da vida espiritual que diz sobre: se eu paro, é a mesma coisa já que regredir. Santa Teresa fala muito isso quando ela vai explicar sobre as moradas ou o castelo interior. Este livro é fantástico. Gente, Santa Teresa realmente é uma doutora da vida espiritual. Ela, como eu citei, o próprio São João da Cruz. Então, se você se você estagna muito tempo em um lugar, e ali ela diz em um cômodo, em uma morada, em uma das moradas, é a mesma coisa que você voltar, que você sair do castelo, e nisso, gente, há um grande perigo. Só uma pausa, se você ficar ouvindo muito um bezerro, ele tá berrando aqui na minha vizinhança, hoje eu tô tendo que gravar num outro lugar, então eu peço desculpas se a gente tá numa área um pouco externa do nosso espaço subiaco, então ele é um pouco aberto, mas vai dar certo, tá bom? A minha voz vai sobressair aos berros do bezerro. Então, voltando aqui agora. Então ela nos ensina justamente isso. E tantos outros santos, gente. O próprio Cristo, ele vai nos ensinando isso. A intimidade com o Pai, os passos, ele mesmo com a sua própria vida, a entrega que ele vai fazendo. Ele vai ensinando isso para os apóstolos e, consequentemente, quer ensinar a todos aqueles que o seguirão. A entrega da sua própria vontade até entregar-se a si mesmo. Então, isso também passa na nossa vida espiritual. Quais são os passos, quais são os avanços que eu já dei? Até os nossos combates espirituais, as tentações que eu sofro, isso também tem que mudar, gente. Às vezes a gente olha para a nossa própria vida e vê a gente agarrado há 5, 6, 10 anos, se você parar aí para olhar para a tua vida, você é agarrado nos mesmos combates espirituais. Espera aí, que crescimento espiritual é esse que você acha que você está vivendo se até as suas lutas são as mesmas? Às vezes, espere que há uma grande diferença entre, como diz São Paulo, roguei 3 vezes e este espinho da carne não me foi tirado. Às vezes aquela nossa fraqueza será a mesma, como eu já partilhei com vocês aqui no canal também, sobre a minha fraqueza do orgulho. Como eu sou orgulhosa, egoísta, mas as minhas batalhas em relação a este meu pecado dominante são diferentes. Porque a gente passa a enxergar um pouco diferente, a gente passa a enxergar, espero que melhor. Então o demônio também tem que ter trabalho com a gente. Ao mesmo tempo que também nós precisamos dar trabalho ao nosso anjo da guarda, aos santos. A gente não usa dessas armas espirituais que Deus nos dá, que Deus nos concede, que a igreja vela por nós.
e zela para que nós sejamos santos. Nós falamos nisso no vídeo passado, a santidade que renovará a humanidade. Todos nós somos chamados a ser santos. Então, meu irmão, minha irmã, se utilize de grandes tesouros que Deus te dá, os sacramentos, os sacramentais, a intercessão dos santos, o cuidado do teu anjo da guarda, e a gente abre mão disso tudo muito fácil, a gente se esquece disso para o nosso bem, para a nossa evolução, para o nosso crescimento espiritual. Então, é preciso essa progressão que se dá pela vida de oração. Por isso que é tão difícil ser fiel na vida de oração. Por isso que o demônio não quer que você tenha vida de oração. Porque tendo vida de oração, gente, a vida de oração é a porta de abertura para este conhecimento, para essa experiência com Deus. Santa Teresa de Ávila também diz muito sobre isso. Sem vida de oração, você não permanece no castelo. Você não vai continuar indo ao encontro de Deus, Esse mergulho, essa experiência. Por isso que é preciso ter vida de oração. Sem ela, nós não vamos conseguir. E eu falo sobre isso nesse canal desde o início. Ter vida de oração. E por isso que eu quero te dar até mesmo uma dica. Talvez você vai falar para mim, Letícia, mas eu não consigo nem rezar um terço. Reze o terço, filho de Deus. Reze o terço, não deixe o terço ou o rosário, Não deixe essa prática, adore a Jesus no Santíssimo Sacramento, vá à missa, comungue, não deixe as práticas piedosas, Isso transforma a nossa vida. A vida de oração, às vezes ali no momento você não percebe, mas passa um tempo você vê, meu Deus, olha como Deus já me transformou, olha como eu já sou uma pessoa melhor, a minha palavra já mudou, os meus combates são outros, por graça de Deus. E por isso eu quero te dar uma dica. Se você tem essa dificuldade na vida de oração, nós aqui na comunidade preparamos para vocês um e-book, que se chama Guia Prático para Começar a Ter Vida de Oração. Olha só que maravilha, gente. Então você vai ter aí nas suas mãos um guia prático para começar a ter vida de oração. A gente vai deixar o link aqui na descrição do vídeo para você ter acesso. Você adquire ele, é um preço muito baixinho. Esse valor, gente, vem todo para a comunidade, para nos ajudar na evangelização. Isso daqui não é para algum membro da comunidade, não, ele foi feito pela comunidade. E você vai ver que conteúdo maravilhoso. A gente tem testemunhos fortíssimos de pessoas que estão conseguindo ser fiéis. Lá tem até uma sugestão de roteiro de vida de oração. Olha que coisa linda. Então entra nesse link. Então, gente, acesse esse link, adquire esse e-book e eu te dou certeza, sendo fiel, que não adianta você só adquirir e pronto, a gente falou que ia dar certo. Você tem que ser fiel. Leia, mergulhe neste caminho que é a vida de oração e aí sim haverá progressão espiritual. Ame aquele que te ama, que é o Senhor. E, como diz São João da Cruz, coloque amor onde não há amor e encontrarás amor. Às vezes você tem essa dificuldade na vida de oração, mas por desejar a fidelidade, por desejar ardentemente querer aquilo que Deus quer, a sua vontade vai passar a ser a vontade de Deus. Um beijo grande no seu coração e não perca essa dica. Entra aqui no link que eu quero muito poder te ajudar. Fica com Deus, um abraço no seu coração.